Em nosso estudo de hoje, a lição 3 do livro Amigo tem por título Auxílios Antecipados. Cultiva a afabilidade nas áreas do relacionamento com os outros, lembrando a experiência do lavrador que sabe por antecipação a espécie de frutos que colherá por viver conscientizado quanto às particularidades da sementeira. Não te permitas a fuga de situações que se te afigurem desagradáveis. Os contatos sociais não se destinam unicamente à lavoura afetiva, em que o salário da compreensão assegura o incentivo ao trabalho e à alegria de viver. Observe os ensinamentos da vida nas aulas do cotidiano. Aquele amigo que te parece menos simpático e que habitualmente suportas, tão só atendendo a princípios de educação, será provavelmente em dias breves o chefe da repartição de cujo favor talvez dependas futuramente. Certo companheiro que consideras portador de maneiras estouvadas será provavelmente o irmão que em momento oportuno te arrancará de crises amargas. A mulher em cuja presença anotas hoje vários defeitos, possivelmente amanhã te surgirá na condição de enfermeira prestimosa, amparando-te os seres queridos. A jovem extrovertida cuja maneiras agora censuras, talvez depois te apareça por alguém que se te incorpora à família, erigindo no apoio de teus dias em tempos de provação. Não condenes pessoa alguma, somos todos irmãos ante a providência divina, interligados no trabalho do dia a dia e em função de nosso aperfeiçoamento mútuo. Aprende a sorrir, servindo sempre. Hoje pode ser o teu dia de suportar, amanhã, no entanto, precisarás dessa ou daquela pessoa considerada difícil que te tolere em algum momento infeliz. Agora é o teu instante de algo ofertar a benefício de alguém. Depois, no entanto, surgirá, talvez sem que o esperes, o teu momento de receber. Gente, para falar sobre essa lição, não tem como eu fugir de alguns exemplos pessoais que eu vou pedir licença a vocês para estar compartilhando com vocês. Uma primeira que me vem à recordação. Eu estar em um lugar daqui da Baixada Fluminense, em que eu entro numa determinada rua e de repente me dou de cara com um lugar sem saída, com 5 pessoas armadas olhando para mim. A minha postura, sempre que isso aconteceu comigo aqui no Rio de Janeiro, foi de imediatamente ir na direção daquelas pessoas e explicar o que eu estou fazendo ali. E nesse caso eu fui pegar uma informação, fui falar para eles, estou indo na casa de fulano. De repente alguém lá de dentro, uma mulher, ela fala para mim, aí, eu te conheço. E, seu nome é Robson. Eu falei, você me conhece mesmo, você deve me conhecer. Você me conhece aqui de trabalho musical, que eu trabalho com música? Ela falou, não. E nisso que ela está falando comigo, eu estou percebendo aquela inquietação dos garotos que estavam armados. Garoto. Tinha um menino mesmo, com cara de ter 14 anos de idade. Mal aguentava o peso da arma. E de repente ela vira para mim e fala assim, você sabe de onde que eu te conheço? Do Nelson Hungria. Aí eu devo explicar para vocês que nós tivemos a oportunidade de trabalhar como agente religioso, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, por 7 anos, nos presídios daqui do Rio de Janeiro, lá de Bangu. E o Nelson Hungria era um presídio feminino, que era o Bangu 7. E o que acontecia? Nós fazíamos o nosso estudo do Evangelho num refeitório. Para chegar ao refeitório, a gente passava no meio de todas as celas e lá no final tinha acesso ao refeitório. Essa menina não participava do nosso estudo, porque existe um controle rigoroso de quem participa e quem não participa lá. As pessoas não podem, por exemplo, frequentar mais de uma religião porque poderiam estar usando isso como pretexto apenas para sair da cela, para fazer uma coisa diferente. Então, tinha um controle rigoroso. Mas pelo fato de eu passar no meio das celas, ela me conhecia. Então ela virou e falou uma frase assim que eu não vou esquecer nunca mais. Ela falou para os meninos assim, pode liberar esse aí, porque ele é daqueles troços de espiritismo, de Allan Kardec, de mesa branca, os termos que a gente sabe que as pessoas usam, né, quando não conhecem a doutrina espírita. Mas eu, por ser daqueles, entre aspas, troços de espiritismo, eu fui liberado naquele momento. Uma outra situação que aconteceu com a gente. Dessa vez, a gente estava num trabalho de entregar comida
a irmãos que estão morando na rua, e numa dessas à noite, quando a gente chega, estava tendo uma briga, uma confusão. E naquele momento eu segurei a equipe, né? Fomos para outros lugares, procuramos evitar ali no meio da confusão, e quando a gente voltou, a confusão já estava mais pacificada, eu tomei a iniciativa de ir na direção das pessoas. Falei, amigo, você quer jantar? Com a quentinha na mão, e uma outra pessoa do meu lado carregando aquele garrafão de 5 litros, térmico, com um guaraná natural dentro. E aí o que acontece? Você viu a briga que teve aqui? É porque eles queriam roubar os seus carros. E a gente não deixou, a gente falou, não, eles não, vocês vão roubar carro de qualquer um, menos deles aí, porque eles trazem comida pra gente toda segunda-feira. Eu fiquei envergonhado naquele momento, porque eu me dei conta de que eles sabiam o nome de cada um de nós, eu não sabia o nome deles. Então foram duas situações aqui que a gente está fazendo referência, até lembrando, assim, porque isso já tem um tempo, né? Lembrando assim com uma certa gratidão e ao mesmo tempo com uma certa alegria, de pessoas que a gente menos esperava e que foram as pessoas que estenderam a mão e que nos ajudaram em momentos de dificuldade. Aí me lembro também de ter ouvido Chico Xavier, certa vez, em uma das suas entrevistas, ele utilizar o seguinte argumento, falou, os livros nunca me deram dinheiro, porque os livros que saíram das mãos de Chico Xavier foram todos doados em cartório para determinadas instituições. Então, independente da quantidade de livros vendidos, Chico Xavier nunca viu 1 centavo de direitos autorais pelos livros. Mas ele fala assim, mas o dinheiro me deu aquilo que eu considero muito acima do patrimônio, um verdadeiro tesouro, que é a amizade de muitos amigos. Porque pelo fato dele ter se aposentado ganhando um salário equivalente a 1,5 salário na época, ele não tinha muitos recursos e ele mesmo falou em entrevista que para ele que não se casou nessa encarnação, dava para ele viver razoavelmente bem. Mas em todos os momentos de dificuldade, principalmente aqueles em que ele precisou de um leito médico, ele teve a ajuda de amigos que o estenderam a mão. Então, o Emmanuel vem nos aconselhar, vamos procurar cultivar a afabilidade na área dos relacionamentos com os outros. A gente sabe que a caridade mais desinteressada de todas é o auge da virtude, tudo bem, está lá no Livro dos Espíritos. Mas no primeiro momento a gente vai pensar assim também, ó, essa pessoa, eu posso daqui a pouco de alguma maneira precisar dessa pessoa também. É interesse? Não, a gente vai começar simplesmente a pensar assim, não, eu tenho o dever de estar tratando a todos com equilíbrio, com respeito, com amor mesmo. E ele bota pra gente, ó, porque vamos lembrar a experiência do lavrador que sabe por antecipação qual é o tipo de fruto que vai colher por viver conscientizado quanto às particularidades da sementeira. Não te permita a fuga de situações que te afigurem desagradáveis. E ele vem dizendo pra gente aqui, né, sobre a importância da gente estar o tempo todo, ó, não condenes pessoa alguma, aprende a sorrir servindo sempre. Hoje pode ser o teu dia de suportar, amanhã precisarás dessa ou daquela pessoa considerada difícil. Eu tenho também aqui como recordação, eu contei 2 histórias apenas, teria bem mais histórias para contar, né, nesse ponto, assim. Principalmente histórias de ter sido assim poupado de algum sofrimento num determinado momento por alguém que apareceu inesperadamente, que a gente não esperava, tudo bem. Mas o que fica para a gente nesse momento, a gente fica pensando assim também, né? Hoje é o meu dia de suportar algumas amizades muito sinceras que a gente traz hoje, começaram de fatos assim que poderiam ter comprometido totalmente no primeiro momento aquela amizade. Por exemplo, você fazer uma compra pela internet que a compra veio errada, ao invés de reclamar, eu fui conversar com a pessoa e depois acabei me tornando um grande amigo daquela pessoa. E aquela pessoa até hoje, né, um grande colecionador de jogos de futebol na íntegra, de todos os tempos, jogos da década de 60, 70, 80, é o maior colecionador do Brasil. E a minha amizade com ele começou, né,
desmentindo aquele ditado que a primeira impressão é que fica. Coisa nenhuma. É a gente que faz a impressão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.